A ecologia nos apresenta como o mundo em que vivemos está totalmente interligado. Desde o micro até o macro, nós somos parte de um único todo e estamos conectados em diversas escalas. Desde organismos individuais, passamos a integrar populações com outros indivíduos da mesma espécie. E compomos comunidades ao nos relacionar com diferentes populações, e todos precisamos interagir com o ambiente em nosso redor para sobreviver e proliferar. Esse conjunto de relações pode ser descrito usando regras matemáticas relativamente simples. A matemática é, no fim das contas, a linguagem da ciência e da natureza, e está envolvida nas interações ecológicas entre diferentes espécies. De forma intuitiva, mas precisa, podemos descobrir como as populações se transformam com o tempo e, em muitos casos, até prever o seu comportamento. Mas vamos começar de uma forma mais simples. Se partirmos de um único casal de indivíduos de uma espécie, como será que a história continua? E que desafios eles precisarão enfrentar? Quais são as interações ecológicas que irão transformar o percurso desses indivíduos? Começaremos nesse vídeo com um ambiente fácil de entender, mas que pode nos ensinar muito sobre o que acontece no mundo real. Se tem uma coisa que seres vivos fazem muito bem é se reproduzir, não é verdade? Ao prestarmos atenção na natureza, veremos que todas as espécies estão em um constante esforço para se reproduzirem e passarem seus genes adiante. Se nós quiséssemos entender como essas populações crescem com o tempo, poderíamos começar descrevendo matematicamente o que acontece a cada instante. A beleza da natureza é, por muitas vezes, pequenas regras que dão origem a uma grande variedade de resultados. Então, vamos criar um ambiente para ilustrar a nossa história. Esse quadrado em sua tela é um ambiente perfeito para pinguins. Ei, aqui está um deles. E mais um, para que ele não fique solitário. Se nós esperarmos um instante, o que vai acontecer? Sim, os pinguins começam a se multiplicar. A cada instante temos a chance de que pinguins produzam outros pinguins. A nossa taxa de natalidade, B. Ei, os pinguins cobriram a tela inteira. O que aconteceu? Bom, em um mundo ideal, eles nasceriam para sempre e jamais morreriam. Mas a realidade é que, a cada instante, alguns pinguins também têm a chance de morrer. Vamos limpar a tela e voltar um pouco para a nossa equação. Agora, precisamos considerar a chance de cada pinguim morrer, que chamaremos de taxa de mortalidade, ou D. Ah, bem melhor. Podemos dizer, então, que o número n de pinguins depende da chance de nascimento e da chance de morte, ou seja, o número, no instante t, é igual ao número inicial, mais b, menos d. Se pensarmos melhor, vamos perceber que a chance dos pinguins encontrarem um parceiro e se multiplicarem depende do número de pinguins na população. Da mesma forma, o número de mortes total aumenta conforme a população total aumenta. Então, podemos dizer que b e d dependem do n, não é? Delta é igual a b menos d vezes n. O valor delta nos diz a mudança esperada na população a cada instante. Vamos supor, então, que cada pinguim tem uma chance de 30% de se reproduzir e, ao mesmo tempo, uma chance de 10% de morrer. O que vai acontecer? Bom, a cada instante, mais pinguins surgem em nosso ambiente. E se temos mais pinguins, temos mais chances de reprodução. E assim temos mais pinguins, e mais pinguins, e mais pinguins. Agora, olhe pela sua janela. Você está vendo um mundo transbordando de pinguins? Não? Ainda bem. A verdade é que sim, os seres vivos têm, em teoria, a capacidade de crescer infinitamente, mas alguma coisa limita seu crescimento. Se pensarmos fora do ambiente desse vídeo e lembrarmos do mundo real, vamos perceber que os pinguins precisam comer e competir por um número limitado de fontes de alimento. Precisam ocupar espaço para viver e se reproduzir, precisam buscar parceiros e sobreviver a acidentes. O resultado disso, então, é que os ambientes, qualquer ambiente, tem uma capacidade limitada para o crescimento das espécies. Esse limite, a capacidade, é a chave que falta para ajustarmos a nossa simulação. Matematicamente, precisamos apenas adicionar uma constante, k, que representa essa ocupação do ambiente devido ao número de indivíduos. Nossa última equação, então, é delta é igual a b menos d menos k vezes n. E com ela, podemos encontrar o equilíbrio natural que nossos pinguins finalmente vão atingir. Assim, pinguins nascem, morrem, crescem e se reproduzem, mas a população total flutua em um número adequado para o ambiente onde vivem. Entendemos agora que os animais poderiam se multiplicar infinitamente em um mundo ideal, e esse é o objetivo da vida no fim das contas, mas que a capacidade finita do ambiente os limita. Sempre que um ambiente novo aparece, ou uma nova oportunidade para se alimentar de uma forma inédita ou explorar um espaço novo, a pressão seletiva certamente fará com que alguma espécie se adapte para explorar essas condições. Legal, chegamos a um ponto importante da nossa discussão, o nicho ecológico. Calma, eu sei bem que esse conceito por muitos anos foi debatido e parece uma discussão sem fim, mas segundo a definição mais aceita, nicho ecológico compreende a junção de fatores bióticos e abióticos, ou seja, fatores como a disponibilidade de alimento, o estilo de vida, o habitat onde habitam, os recursos necessários para a reprodução, a interação com outras espécies e por aí vai. Quando um animal se adapta à sobrevivência em um ambiente, é pouco provável que esteja sozinho. Em nosso modelo, se aparecessem focas no mesmo ambiente que os pinguins, os dois precisariam lutar pelo crio como fonte de alimento. Observamos então uma sobreposição de nicho.
que gera uma relação ecológica chamada de competição. Mesmo que essa interação seja maléfica para ambos os animais, em termos matemáticos, é necessária para a manutenção da taxa dos indivíduos em relação à capacidade máxima suportada pelo ambiente. Os CRIO também se reproduzem e geram muitos descendentes que servirão como alimento para ambos os animais. Mas seria a quantidade ideal para suprir as demandas de uma quantidade infinita de pinguins e focas? Com certeza não. A competição entre espécies, como pinguins e focas pelo mesmo alimento, é um grande fator limitante para o crescimento das populações. Essa competição constante pela sobrevivência também é a grande força motriz que explica o processo de seleção natural e a diversidade de organismos que vemos atualmente. Se quisermos representar a competição no crescimento de populações, poderíamos usar a seguinte equação. Não se assuste, essas equações podem parecer um pouco intimidadoras, mas focando no essencial, conseguiremos traduzir sua utilidade. Primeiro, queremos representar a mudança esperada na população de pinguins a cada instante, que é dN1 dt, do cálculo. R1 vezes N1 é o crescimento exponencial dos pinguins. R é oriundo da relação entre B e D, que teríamos caso não houvesse limitações. O termo em parênteses inclui a competição, tanto entre os pinguins, K1 menos N1, quanto entre eles e as focas, menos alfa12 N2, que, dividida pela capacidade de suporte dos pinguins, K1, nos fornece um valor entre 0 e 1 que regula o crescimento populacional. Basicamente, a competição entre os pinguins K1-N1 é maior quanto mais próxima for a população da sua capacidade de suporte. Já o coeficiente de competição, alfa12, representa o efeito competitivo das focas, o 2, sobre os pinguins, o 1. Confuso? Pois bem, podemos pensar em alfa12 como a equivalência competitiva das focas. Se cada foca consumir as mesmas quantidades de recursos que 0,75 pinguins, o alfa12 seria igual a esse valor. E claro, precisaria ser multiplicado pelo número N2 de focas, para representar assim a competição interespecífica. Por que toda essa matemática? Através das equações, até mesmo comportamentos complexos como a sobreposição dos nichos entre dois animais, como uma foca e um pinguim se alimentando do mesmo recurso, podem ser modelados de forma científica e previsível. É possível para o ecólogo ter uma noção das alterações no crescimento das populações com base nas interações entre os diferentes animais em um mesmo ambiente. E ainda mais importante, é possível medir o equilíbrio natural que as populações que evoluem em coexistência acabam atingindo, criando os biomas e ecossistemas como conhecemos. Observe-se que a competição é uma relação ecológica que pode tanto envolver indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre indivíduos de espécies diferentes. Em um determinado habitat, duas espécies podem certamente sobreviver em harmonia, tendo uma única presa como alimento. Todavia, caso seja inserida uma nova espécie no ambiente, a competição poderá aumentar, o que poderá ocasionar um desequilíbrio e diminuição, ou até extinção, de alguma das espécies. A introdução de espécies invasoras pode ocorrer de maneira natural, mas o mais comum é a inserção de espécies novas pelo homem. À medida que o homem se espalha pelo planeta, mais espécies são levadas de uma área para outra, acidentalmente ou propositalmente. As espécies invasoras geralmente apresentam populações numerosas, uma vez que não viviam naquele local, então, geralmente, não possuem predadores. A falta de inimigos naturais faz com que essas espécies se reproduzam de maneira descontrolada, elevando o tamanho da população. Em nosso exemplo, vimos focas e pinguins competindo entre si. As duas espécies possuem uma presa em comum, os CRIO. Nessa situação, ambos encontram um equilíbrio ao longo do tempo. Todavia, se inserirmos uma espécie de baleia para coabitar com as focas e os pinguins, a competição vai aumentar, o que poderá afetar o ecossistema local. Nesse caso, a baleia invasora também irá se alimentar de CRIO, ou seja, as três espécies competirão pelo mesmo alimento. Mas a baleia não possuirá outros fatores limitantes como predadores naturais. Dessa forma, a população de baleias irá crescer mais que o razoável, impactando a disponibilidade de alimentos antes dividida por pinguins e focas. Portanto, o aumento da população exótica afeta diretamente o ecossistema. Além do aumento da competição e predação, muitas espécies invasoras são responsáveis por disseminar doenças e pragas. Todos esses fatores fazem com que as espécies invasoras ocasionem reduções acentuadas nas populações e degradação considerável dos hábitats. Por essa razão, elas são consideradas uma das maiores ameaças ao meio ambiente nos dias de hoje. Agora que vimos como a ecologia é regida pela matemática e como tudo na natureza precisa de um equilíbrio, podemos concluir que, mesmo que fosse muito bonitinho, não seria possível ter um mundo abarrotado de pinguins, ou de focas, ou de baleias, nem mesmo de CRIO. Quando as coisas seguem um curso natural, vemos que tudo flui harmonicamente. Mas quando introduzimos um animal, a baleia no nosso caso, que originalmente não pertence a esse nicho, as coisas desandam. A baleia também se alimentava dos crios e não possuía um predador natural, quase que um cenário perfeito para um crescimento exponencial, sem limites. Eventualmente, isso iria acabar com os outros animais que ocupam o mesmo nicho. Seria uma competição muito desleal. Com isso, vimos como é essencial o cuidado e conhecimento sobre as populações para preservar o equilíbrio que existe há milhões de anos e que funciona tão bem.